todos, estou de volta hoje para falar sobre o sentimento mais antigo no ser humano. Você sabe qual é este sentimento? Não é fácil, né? Saber entre tantos outros sentimentos, o sentimento mais antigo. Segundo a visão psicanalítica, segundo o próprio Freud, o sentimento mais antigo é o ódio. O ódio é mais antigo do que o próprio amor. Hoje eu vou tentar explicar, em poucos minutos aí, o que isso significa. Algumas pessoas, não conseguiram entender bem aquilo que o Freud disse nos seus 3 ensaios sobre a sexualidade humana, a questão do ódio ser mais antigo, mais primitivo do que o próprio amor. E uma outra autora da psicanálise, chamada Melanie Klein, ela falou também bastante, aprofundou esse tema freudiano. Por que o ódio seria mais antigo do que o amor? Vai ficar fácil de você entender se você substituir a palavra, o termo ódio, por agressividade. Podemos dizer que de uma forma inata, de uma forma selvagem, instintual, o animal humano, como outros animais, nasce agressivo. Não é propenso, diríamos naturalmente, a ter uma relação amistosa, uma relação amorosa com o objeto. Ao contrário, Veja que isso não é coisa só do ser humano. Outros animais, quando acuados, e se ele não pode fugir, ele agride, ele ataca, mostrando claramente que a agressividade também está presente em outros animais. No caso do ser humano, não é muito diferente. Nas primeiras relações que ele tem com o objeto amoroso, o seio, a mãe, ele não é um ser muito dócil. Quem já amamentou, quem já foi mãe, sabe bem o que eu estou dizendo. O bebê inicialmente é voraz, ele machuca o seio, o bico do seio, ele morde o mamilo, ele arranha a mãe. Isso tudo por quê? Porque ele é um ser inatamente agressivo. É um ser que, para ter relação com os objetos, quer possuí-los para integrá-los. É isso que faz com que uma criança muito pequena descubra o mundo pela boca. A relação que ele tem com o objeto, primitivamente, já é em si muito ambígua, porque ao mesmo tempo que ele gosta do objeto, por exemplo, por alimentá-lo, por ser gostoso, doce, ele mastiga, ele precisa destruir o objeto para fazer com que o objeto seja assimilado. Então essas características orais, toda essa base inicial que leva a criança a se relacionar de uma forma voraz, agressiva com o objeto, é pensado por Freud a partir do eixo da palavra ódio. Então o termo ódio aí não é bem ódio moral, não é algo vinculado àquele desejo agressivo, cruel, de vingança que nós temos a partir da aculturação. Freud está falando de um sentimento que tem como base um instinto, o instinto de preservação, o instinto que leva o indivíduo a agredir o objeto até para assimilá-lo, até para criar uma espécie de fusão. Então, notem
que esse sentimento primitivo, o ódio, é a base das primeiras relações. É por isso que quando Freud diz que o ódio é mais primitivo do que o amor, o que ele está querendo dizer, num sentido mais amplo e teórico, é que inicialmente a criança não tem uma relação harmoniosa com seus objetos amorosos. A criança, de forma inata, não tem uma ligação emocional contínua, profunda. Essa relação contínua, ela será gerada, ela será transformada, né, a partir de certos envolvimentos que a criança tem com o objeto. O que são esses envolvimentos? Nós estamos falando aí dos envolvimentos emocionais, empáticos, envolvimentos que se baseiam no cuidado. À medida que a criança tem a sorte de encontrar uma mãe amorosa, solícita, interessada, aquele ódio visceral, aquele ódio que norteava, né, as primeiras relações entre o seu eu primitivo e o objeto, vai lentamente sofrendo um processo de transformação. É quando o ódio será sublimado, como diria a psicanálise, será sublimado em amor, será sublimado em um sentimento social que podemos pensar como narcisismo de grupo. A criança deixa de estar em si mesmada, presa em si mesma, e começa a enxergar o outro como uma extensão do seu eu. Extensão que significa, né, uma parte positiva do seu eu. Como uma parte positiva? É porque a criança começará a associar as suas necessidades básicas de alimentação, ou em suma, né, de sobrevivência, à presença do objeto. O objeto, quando está presente, ela tem prazer, ela diminui as suas necessidades, a sua dor, aquilo que ela sente, né, como necessidade, vai lentamente ser sanado pela presença do objeto. O objeto, ao gerar mais gratificação do que frustração, vai lentamente sendo transformado num objeto amoroso. E ao ser transformado num objeto amoroso, o ódio começa a ceder. É isso que Klein vai dizer, né, em todas as suas teses. O princípio da sua tese é exatamente a ideia do amor triunfando sobre o ódio instintual. O amor vinculado ao cuidado de uma mãe boa, de uma mãe interessada. Como diria o Winnicott, uma mãe suficientemente boa. Essa mãe vai ser internalizada à medida que ela se torne cada vez mais confiável, presente. Esse tipo de sentimento, né, de confiança, de que o objeto é gratificador, de que o objeto traz mais satisfação do que insatisfação, vai controlando os aspectos do ódio primitivo, ligado ao campo do instinto agressivo. A agressividade começa a ceder e isso faz com que as relações, né, se tornem mais contínuas, se tornem mais estáveis. E é lógico, né, que é essa estabilidade que chamamos de amor. Freud vai chamar isso de eros, é a mesma coisa, né? O eros aí vencendo o thanatos, ou seja, a pulsão de vida vencendo a pulsão de morte. A pulsão de morte desagrega, separa, isola.
A pulsão de vida faz com que haja união, faz com que haja coesão. E é lógico, né, que é esse o ponto mais importante para a manutenção do vínculo social, do vínculo amoroso entre os nossos semelhantes. Então vejam, né, por isso Freud disse que o ódio era mais primitivo do que o amor. Espero que você tenha entendido. Se não entendeu muito bem, calma, eu vou falar no futuro mais sobre esse tema, vou aprofundar. O objetivo é que você aprenda bastante sobre psicanálise, filosofia e outras disciplinas, né, contíguas. Dê o seu like, partilhe, né, compartilhe o nosso conteúdo. Se não fez isso, inscreva-se no nosso canal, porque sempre teremos um tema novo para o seu usufruto. Um abraço e até a próxima vez.